Seja bem-vindo. Vamos, nesse vídeo, conversar um pouquinho sobre os discos rígidos, os famosos HDs, e como a gente faz para fazer o cálculo desses famosos discos. Eu sou o professor Edson Perferlin e vamos juntos entender um pouquinho sobre esse elemento essencial para o armazenamento de informações nos nossos sistemas. Primeiramente, quando a gente fala de HD, nós precisamos já destacar, por de onde vem esse termo de hard disk, ou disco rígido. Se nós lembrarmos um pouquinho da história, nós percebemos que existiam os discos flexíveis, os flop disk, que eram o quê? Que eram, na verdade, um material revestido com um elemento que é magnetizável. Então ele é flexível. E aí que surgiu a ideia de quando fizeram discos que eram rígidos, sobre uma superfície rígida, uma superfície metálica, também magnetizada, mas metálica, aí surgiu a ideia de disco rígido, justamente porque é um disco que não tinha esse problema de ser flexível, como os discos que eram esses flop disk. E o problema desses discos é que encostavam, a cabeça de leitura e gravação acaba encostando a superfície, acaba danificando com o tempo o disco, acumulando sujeira e tudo mais. Nos discos HD, o que acontece? Como eles são rígidos, não ocorre esse problema de ficar a cabeça encostando, ele passa milimetricamente aqui sobre a superfície e não tem o problema de encostar, como no caso dos discos flexíveis. Também, como uma unidade fechada, não entra poeira e tudo mais, então também não tem o problema de ficar acumulando sujeira na cabeça e afetando o disco. Por isso que veio o termo de hard disk, o disco rígido, fazendo uma tradução para o português. Então, esse é o famoso HD, é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo aqui. Quando nós falamos, então, de HD, o que nós temos no HD? Então, no HD nós temos uma estrutura, onde tem aqui os pratos, os discos, os vários pratos. Aqui nós temos um eixo que faz os discos, todos os pratos rodarem ao mesmo tempo, simultaneamente. Para cada superfície de armazenamento nós temos uma cabeça de leitura e gravação, que elas são comandadas, na verdade, simultaneamente por esse atuador, que movimenta todas as cabeças simultaneamente sobre a superfície do prato, ou no caso aqui desse disco aqui. Então esse braço que faz a movimentação da cabeça. Então é isso que nós temos em termos de estrutura do nosso HD. Claro, tem a parte eletrônica aqui também que faz o armazenamento e depois o envio da informação, o recebimento da informação para o computador. Quando nós pensamos no HD, na estrutura dele, então nós temos aqui os vários pratos, os vários discos, vamos dizer assim, os vários pratos, as cabeças de leitura e gravação, que são movimentadas por esse braço, por esse atuador. Se nós olharmos de cima, no disco, nós temos aqui as várias trilhas, sempre concêntricas em relação ao eixo, então nós temos as várias trilhas. Essas trilhas a gente pode separar no que a gente chama de setores, é como se fosse a fatia da pizza. Então a fatia da pizza são os setores do nosso disco aqui. Um outro conceito também importante de a gente já comentar é o tal do cilindro. O que é o cilindro? Então o cilindro, se eu pensar que eu tenho aqui vários discos, vários pratos, e cada prato eu tenho uma determinada trilha, por exemplo, a trilha 10. Eu tenho a trilha 10 nessa superfície, na face superior desse prato, na face inferior, na face superior do outro prato, na face inferior, e assim por diante. Então eu tenho vários conjuntos das trilhas, por exemplo, 10 nos vários pratos, nas várias faces desses pratos. Então é o que eu tenho o conceito de cilindro. Quando eu olho na face do disco, quando eu olho somente na face, por exemplo, superior de um disco, eu tenho uma trilha. Quando eu olho a trilha na face superior, juntamente com a trilha na face inferior, e assim por diante em todos os pratos, eu formo o que a gente chama de cilindro. Muito bem, então esses são os conceitos iniciais que a gente precisa entender para compreender o funcionamento do HD. Sempre lembrando que quando um disco gira, todos estão girando ao mesmo tempo. Quando uma cabeça movimenta, todas as cabeças movimentam ao mesmo tempo. Então, quando uma cabeça movimenta da trilha 0 para a trilha 1, todas as cabeças estão movimentando da trilha 0 para a trilha 1.
fica até fácil de entender que o disco, o HD, nesse sentido, ele é bem estruturado, porque quando gira um disco, gira todos os discos. Quando movimenta uma cabeça, movimenta todas as cabeças ao mesmo tempo. Uma outra coisa importante da gente já salientar é quando a gente pensa no desempenho do HD. Então, se nós olharmos aqui nesse gráfico, o que nós temos aqui? O tempo total de acesso de um disco é dado pelo tempo de seek, o tempo de busca, que é o tempo de movimentação das cabeças de leitura e gravação, mais o tempo de latência rotacional, que é o tempo que o disco demora para girar, mais o tempo da taxa de transferência, o tempo da transferência propriamente das informações. Então, o somatório dessas três unidades de tempo dá o tempo total do disco. Olhe pelo gráfico que o tempo de seek, o tempo de busca, é igual, independente do tamanho do bloco de dados. O tempo de latência rotacional também, porque isso depende do elemento físico. Então, tanto aqui, o tempo de seek quanto o tempo de latência rotacional depende tão somente da questão física do disco. A quantidade do tamanho do disco, ao tempo que leva para o acionador mover as cabeças, o tempo que leva para girar o disco. Então, esse é um tempo físico, vamos chamar assim, um tempo físico dos discos. O que muda é a parte eletrônica, por exemplo, muda, porque pode mudar em função da quantidade de dados que eu estou transmitindo. Então, por isso que o tempo total aqui no caso é bem maior, porque eu estou transmitindo um bloco maior de dados, né? E aqui eu estou transmitindo um bloco menor de dados. Só para fechar então eu tenho o tempo que eu levo para movimentar as cabeças, tenho o tempo do disco girar e tenho o tempo da transferência dos dados para o sistema. Então, são os três tempos que a gente leva em conta para o cálculo, né, para calcular o desempenho de um HD. Então vamos utilizar, para fazer o cálculo, os parâmetros, vamos utilizar as seguintes características que nós teríamos nesse HD. Então a primeira delas ele tem 8.000 cilindros, 2 KB por setor, 100 setores por trilha, 6,4 GB de capacidade total, e ainda as faces externas dos pratos, das extremidades da pilha, não são utilizadas para armazenar dados. Daqui nós já temos alguma informação que a gente já pode tirar. Primeira delas, aqui nós temos a informação de que quando eu digo que eu tenho 8.000 cilindros, eu posso afirmar que eu tenho 8.000 trilhas, quando eu penso na face, ou nas faces. Quando eu digo 8.000 cilindros, quando eu olho numa face, eu tenho 8.000 trilhas. Então isso já é uma informação que a gente já tira daqui desse nosso esquema aqui. Uma outra se eu estou usando aqui então essa informação das faces externas aqui, imagine que eu tenho alguns pratos aqui. Tem um disco aqui com 3 pratos. Essa informação aqui, as faces externas, quer dizer que essa face externa aqui e essa face externa aqui não está sendo utilizada para armazenar dados. Então eu só posso usar esta face aqui, esta daqui ou esta daqui. As externas eu não consigo armazenar dados por causa dessa informação. Então vamos fazer o cálculo do primeiro parâmetro. Então vamos calcular aqui a capacidade de armazenamento de cada face. Então como é que eu faço isso? A capacidade, vamos para uma formulazinha muito simples. Então a capacidade da face, a capacidade da face é a quantidade de trilhas vezes a quantidade de setores que eu tenho, vezes a capacidade do... Nós já temos essas informações, nós já descobrimos que nós temos 8.000 trilhas, porque quando eu sei que o disco tem 8.000 cilindros, quando eu olho na face, eu sei que tem 8.000 cilindros, equivale na face 8.000 trilhas. Então, 8.000 trilhas. Eu tenho a informação de que o disco possui também 100 setores por trilha. E ele também foi dado a informação de que a capacidade do setor é 2 KB de armazenamento. Então, se eu fizer aqui uma continha rápida, isso vai me dar, fazendo já toda a aritmética, 1,6 GB de informação. Lembrando que aqui nós estamos falando de um valor aproximado, né? Porque nós estamos aqui considerando, aqui fiz uma continha levando em conta o 1000, né? Mas o correto do K
do K, mega e giga é 1024, mas aqui a título só de aproximação, nós estamos falando que, então, cada face armazena 1,6 gigabyte de informação. Se eu digo que uma face armazena 1,6, todas as faces armazenam 1,6 gigabytes. Essa é a parte boa do disco, quando você fala que uma informação vale por uma face, vale para todas as faces. Então, se eu digo que uma face armazena 1,6 GB, todas as faces desse meus pratos armazenam 1,6 GB de informação, gigabyte de informação. Esse primeiro cálculo nós já fizemos aí. Vamos calcular agora a quantidade de cabeça de leitura e gravação. O que é a cabeça de leitura e gravação? É aonde realmente ocorre, por meio da onde realmente ocorre a gravação no disco. A gravação é a leitura da informação. Então, para cada face armazenável, eu preciso ter uma cabeça de leitura e gravação. Se nós lembrarmos, esse disco ele tem uma capacidade total de 6,4 gigabytes. Então, essa é a capacidade total do disco. Se nós já sabemos que a capacidade de cada face é 1,6 gigabyte, então se nós dividirmos a capacidade total dividido pela capacidade da face, vai me dar a quantidade de faces que eu vou precisar. Aqui fazendo uma continha rápida, 6,4 dividido por 1,6, já que estou com a mesma unidade de gigabyte, né? Vou só colocar aqui do lado só para não ter confusão. Gigabyte. E isso vai me dar uma capacidade de, melhor dizendo, vai me dar uma quantidade de faces de 4 faces. Então eu preciso de 4 faces de armazenamento, lembrando que as fases armazenam a mesma quantidade, então eu preciso de 4 fases de armazenamento. Se eu preciso de 4 faces de armazenamento, logo eu preciso, na verdade, de 4 cabeças de leitura, read e write. 4 cabeças de leitura e gravação para esse disco aí. Já fechamos mais essa informação também, a quantidade de cabeças de leitura. Por que 4? Porque eu tenho, cada face armazena 1,6 GB, logo, para dar o total de 6,4, eu só preciso de 4 faces, ou seja, 4 cabeças de leitura e gravação. Que agora, para calcular a quantidade de pratos, também ficou fácil. Porque a quantidade de pratos tem a ver com o quê? Tem a ver com a quantidade de faces que eu preciso. Então, nós sabemos, e nós já calculamos, que eu preciso de, fazendo a conta, né, que a quantidade de faces é a capacidade total dividido pela capacidade da face. Nós sabemos que a capacidade total é 6,4 gigabyte e a capacidade da face é 1,6 gigabyte. Logo, eu preciso de 4 faces de armazenamento. Lembrem daquela informação inicial lá que foi passado, de que eu tenho que desconsiderar as faces externas. Se eu não tivesse essa restrição, olha só, se eu pegar aqui, vamos pegar um disco, um prato, 2 pratos. Se eu pegar 2 pratos aqui, eu tenho uma face aqui, outra face aqui, outra face aqui e outra face aqui. Eu tenho 4 faces, eu resolveria esse problema aqui com 2 discos. Só que eu tenho aquela restrição de que as faces externas eu não posso usar para armazenamento. Então, se eu não posso usar as faces externas, o que eu tenho? Então, vamos aqui fazer um novo desenho. Então, aqui eu tenho aqui um prato. Essa face eu não posso usar. Essa face eu não posso usar. Só posso usar essa face aqui. Então, tenho uma face sendo usada. Mais um disco, aqui eu não tenho restrição. Então, eu tenho a face 2 e a face 3. Só que eu ainda preciso de mais uma, 4. Então, o que eu faço? Utilizo aqui mais um prato, face 4, porque essa face aqui eu não posso utilizar. Então, aqui, se eu fosse no modelo sem essa restrição,
em 2 discos eu resolveria o problema. Como aqui eu tenho essa restrição das faces externas não serem utilizadas para armazenamento, com isso me resulta em o quê? Me resulta que eu vou precisar de 1, 2, 3 discos. Logo, eu preciso aqui, nesse caso, 3 discos, ou melhor, 3 pratos. Então, nesse caso aqui, a resposta é 3 pratos. Apesar de o prato 1, né, esse prato 1 aqui, não ser utilizado completamente, nem o prato 3, porque as faces externas eu não posso utilizar. É tranquilo, né? É muito sossegado, desde que você entenda os conceitos envolvidos por trás de um HD. Lembrando que sempre o HD, ele é o que vale para uma face, vale para todas as faces, então por isso que acaba sendo fácil o cálculo do HD. Espero que tenham gostado, dê o like, né? Não esqueça de dar o like, ajude aí. E no canal tem outros vídeos aí para ajudar com outras matérias, outros conceitos aí também. E não esqueça de se inscrever no canal. E também tem o blog. O blog tem informações na forma textual que ajuda com outros conceitos e outras informações.